Senhoras e senhores, boa tarde. Obrigado pela presença na gravação do programa Previ Entrevista. Convido o presidente da Previ, Gueitiro Genso, para uma mensagem institucional. Bom, queria agradecer e dar as boas-vindas aos candidatos debatedores que estão aqui. Agradecer e dar as boas-vindas aos associados eleitores que estão aqui presentes, aos associados eleitores que vão ver o vídeo. Desde 1904, quando os 52 pioneiros fundaram essa nossa entidade, a governança vem sendo fortalecida ao longo dos anos. E essa entidade, que é administrada de forma paritária entre patrocinador e Banco do Brasil, tem um dos principais pilares básicos da gestão, que é dono cuidando do seu próprio patrimônio. E a cada 2 anos, a gente assiste esse espetáculo da democracia, que os 200 mil associados se reúnem para escolherem os seus representantes nesse modelo paritário. E neste ano, a Previ resolveu investir em promover uma oportunidade dos 200 mil associados tomarem conhecimento e puderem julgarem as propostas, as ideias dos candidatos. Portanto, este é um momento único em que vem ao encontro do fortalecimento da nossa governança. Eu queria desejar êxito a todos os candidatos e quero pedir permissão para voltar ao meu lugar ali na plateia, que eu quero olhar com muito carinho as propostas das 4 chapas que estão aqui para tomar a minha decisão bastante consciente, que é isso que eu convido a todos os 200 mil associados a fazer para que a gente possa cada vez mais ter essa entidade diferenciada e que a gente tenha orgulho de participar. Muito obrigado. Agora, entrevistaremos os candidatos à diretoria de planejamento da Previ para o mandato de 2018 a 2022. O objetivo desta iniciativa é levar informação aos associados para que possam exercer de modo consciente o seu direito a voto. Para os candidatos, é uma oportunidade de externarem as suas propostas. Precisamos da colaboração de todos para garantir o bom andamento dessa iniciativa. O programa será gravado e posteriormente exibido no site da Previ. Por isso, pedimos que os convidados evitem qualquer tipo de ação que possa gerar ruído a ponto de atrapalhar a gravação. Pedimos também aos convidados que não batam palmas ou façam qualquer tipo de manifestação de apoio ou oposição aos candidatos e que aguardem o final para se retirarem do auditório. Tudo isso é apenas para assegurar uma boa qualidade técnica para o vídeo que será exibido e assistido pelos associados em todo o país. Os celulares devem ser desligados ou silenciados. O programa Previ Entrevista não pode ser gravado em áudio ou vídeo pela plateia. Todos os candidatos foram informados previamente das regras, mas eu vou brevemente recapitular como será a dinâmica deste encontro, organizado em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar. A ordem de apresentação será por sorteio. Os candidatos devem ficar atentos ao cronômetro digital, que às suas vistas exibirá uma contagem progressiva. Caso o candidato exceda seu tempo de 3 minutos, o microfone será silenciado em 3 minutos e 30 segundos. No segundo bloco, serão sorteadas uma pergunta para cada candidato, que então se dirigirá ao púlpito para respondê-la. Os candidatos terão 2 minutos para responder, com 2 minutos e 30 segundos serão avisados do tempo extra e com 3 minutos o som do microfone será desligado. No terceiro bloco, novamente será sorteada uma pergunta para cada candidato, dentre as perguntas enviadas previamente pelos associados por e-mail. Da mesma forma, os candidatos terão 2 minutos para responder e com 3 minutos o som do microfone será desligado. No quarto bloco, também serão feitas perguntas gerais enviadas pelos associados e, novamente, o procedimento é o mesmo. Para o sorteio, primeiro o número da chapa, em seguida a pergunta e o controle do tempo se dá como nos blocos anteriores. O mínimo intervalo será feito apenas para a rearrumação e reposição das perguntas e números dos candidatos na urna. Teremos ainda o quinto bloco, com as considerações finais, em que cada candidato terá 2 minutos para essas suas considerações, sem extensão de tempo. Estão presentes hoje aqui os candidatos à diretoria de planejamento. Pela chapa 1, Mais União, Arnaldo Volê. Pela chapa 2, Previ para os associados, Paula Regina Goto. Pela chapa 4, Autonomia e Inovação, Emanuel Schmidt Rondon. Pela chapa 5, Futuro se Constrói Agora, Marcos de Abreu.
A chapa 3, Solidez e Atitude, não confirmou sua participação dentro do prazo estipulado pela comissão eleitoral. Sendo assim, o candidato Ricardo Alves Cunha não participa do Previ Entrevista. Daremos início agora ao sorteio para definir quem será o primeiro candidato a se apresentar em 3 minutos. Muito bem. O primeiro candidato, Paula Regina Goto, representando a chapa 2. Valendo. Boa tarde, colegas. Agradeço inicialmente a Previ, na figura do seu presidente, Gueitiro, por essa oportunidade. Gostaria de saudar aqui também os meus colegas, candidatos a diretores, plateia e internautas. É com muita satisfação que eu venho representar aqui a chapa 2, na diretoria de planejamento, me apresentar um pouco. Vivo esse universo Banco do Brasil desde que nasci. Sou filha, afilhada e sobrinha de funcionários do Banco do Brasil. Tenho neste universo a minha existência e, na Previ, hoje nós vivemos grandes desafios que estão colocados. Tenho imenso orgulho de fazer parte dessa chapa. É uma chapa que, na sua Constituição, buscou agregar amplos segmentos do funcionalismo do Banco do Brasil, funcionários da ativa, funcionários aposentados, pós-98, Previ Futuro, um protagonismo da mulher e num momento muito importante da nossa vida política, um momento onde nós temos uma crise política no país, em que vemos os nossos direitos ameaçados. Já vimos isso consignado na CACI, onde nós temos ali os direitos ameaçados através da resolução CGPAR número 23, que é uma resolução que tenta restringir direitos em relação até ao nosso pós-laboral na CACI, e também isso já está consignado no novo concurso para os mais novos funcionários do Banco do Brasil, e vemos isso na Previ também, através de um projeto de lei, o 268, que visa terceirizar a gestão dos fundos de pensão. E lembrando que a Previ, nós fazemos protagonismo na Previdência Oficial no Brasil. Nós surgimos em 1904, muito antes do surgimento da Previdência Oficial no Brasil. Significa isso que o que faz a diferença na Previ é a nossa participação, é o olhar do dono no centro da gestão, tanto dos representados por parte do Banco do Brasil, que são associados, como também da nossa participação nesse processo democrático eleitoral, onde nós podemos discutir, onde nós podemos estar vigilantes, onde nós estamos ao todo tempo defendendo os nossos direitos. Então, nesse processo e nessa conjuntura, é muito importante que nós tenhamos uma solidificação das forças do funcionalismo, das entidades representativas que fazem a defesa do funcionário no dia a dia, porque nós vemos uma pauta restritiva de direitos colocada. É uma ameaça aos nossos direitos. E eu tenho muito orgulho, na chapa 2, Previ para os associados, de estar aqui numa chapa onde nós temos pessoas com bastante competência técnica, com bastante experiência no Banco do Brasil, com vivência, e nós temos também pessoas que participaram dos órgãos de governança corporativa de várias entidades representativas do funcionalismo do Banco do Brasil, que fazem a diferença e que tiveram a oportunidade, nessa representação, de serem testados, de terem os seus mandatos validados e puderam colocar à prova. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas bastante dignas, que me honram, muito me honram. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e pedir o voto para a chapa 2, Previ para os associados. Muito obrigada. Bem, obrigado, candidata Paula. Vamos sortear o próximo candidato. O candidato da chapa 1, Arnaldo Volê. Valendo. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero parabenizar a Previ por esse evento, na pessoa do Gueitiro, presidente, saudar os nossos companheiros de disputa pela diretoria de planejamento, Espero que todos nós possamos sair bem-sucedidos, saudar a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Eu sou Arnaldo Volê,
candidato da chapa 1, Mais União. Conforme já falado anteriormente pelo meu colega de chapa, a chapa Mais União foi formar o Grupo Mais, foi um grupo de amigos que começou a se reunir o ano passado, no início do ano passado, para discutir sobre CACI e Previ. Nos juntamos ao grupo do MSU, Movimento Semente da União, e aí formamos a chapa. Uma chapa balanceada, com pessoas experientes, né, e trazendo também pessoal novo para agregar conhecimentos, aprender, e a gente também preparar, né, novos candidatos e novos colegas que virão nos suceder na intenção de administrar a CACI e a Previ. Tivemos sucesso na eleição da CACI e agora estamos conversando sobre Previ. Tive uma pequena passagem de 36 anos no Banco do Brasil, certo? Dessa pequena passagem, grande parte da minha vida profissional foi na área financeira, né? Exerci funções que me orgulho muito, tanto como gerente executivo da Gerof, como diretor da BBDTVM, o diretor de gestão. Acho que o desafio da diretoria de planejamento é muito grande. Nós temos 2 planos com desafios totalmente distintos. Um plano 1, maduro, né, que devemos ter ali a diretoria de planejamento responsável por uma política de investimento e de alocação de ativos, onde temos um plano 1, onde talvez tenhamos que ter o foco muito mais numa política de desinvestimento, e, obviamente, com outros investimentos, e um plano Previ Futuro, onde o anseio do pessoal é por uma expectativa de uma melhor rentabilidade, de uma melhor performance, que venha a ajudar por ocasião da aposentadoria de cada um dos colegas. O Grupo Mais não está aqui mostrando o que, ou fazendo alguma observação não positiva para a Previ. Entendemos que a Previ caminha, tem o seu rumo, bem administrada, mas o Grupo Mais quer trazer uma outra visão, trazer uma inovação na gestão, e entendemos que a experiência de todos do Grupo Mais e também a experiência que tivemos no mercado podem colaborar muito para que tenhamos êxito no nosso propósito. Peço o voto de vocês para a chapa 1 Mais União. Obrigado. Bem, obrigado, candidato. Vamos sortear o próximo. Chapa 4, Emanuel Schmidt. Valendo. Boa tarde a todos. Meu nome é Emanuel Schmidt, Rondon. Em primeiro lugar, agradecer a Previ e parabenizar a Previ pela oportunidade da gente estar reunido aqui nessa entrevista, podendo expor as ideias de cada chapa, os posicionamentos dos candidatos e contribuindo para o processo de renovação dos mandatos aqui na Previ dos eleitos. Bom, trabalho no banco desde 2000, tenho 42 anos e fiz a minha carreira em agências até 2005, passei por algumas agências aí do banco. A partir de 2005, me mudei para Brasília e comecei a fazer uma carreira na diretoria de governo. Dentro dessa carreira na diretoria de governo, passei por várias áreas, mas desde 2000 trabalho com negócios com o setor público, estados e municípios. Também fui gestor de produto, tive algumas experiências diferentes como gestor de produtos que acrescentaram bastante. Mas, fundamentalmente, a parte de negócio com o setor público agregou bastante a forma de visão e a forma de análise naquilo que a Previ tem como maior desafio, que é a governança forte da instituição, blindando a utilização dos recursos dos associados. No banco, a partir dessa data de 2008, eu tive a oportunidade de participar de vários processos e o último deles, um processo seletivo para gerente executivo, acabei me tornando gerente executivo na própria área onde eu trabalhava. Então, hoje tenho à disposição algumas divisões ali que tratam, inclusive, de RPPS para estados e municípios, operações de crédito, operações estruturadas e negócios diversos. A chapa 4, da qual faço parte, ela foi montada de forma cuidadosa. Ela foi montada tentando espelhar
o melhor compromisso com a governança da própria Previ. Por que eu estou falando isso? Existem participantes do Plano 1 e do Previ Futuro. Ela foi dividida com participantes homens e mulheres, e até um autopatrocinado, que hoje está trabalhando no TCU, foi funcionário do banco, fez concurso, para que a gente tivesse representatividade de vários segmentos diferentes. Essa representatividade de vários segmentos, ela acaba incorporando visões diferentes que agregam a governança do banco e da Previ e geram maior segurança para a gente na análise das propostas, do que está sendo analisado dentro da instituição e daqueles caminhos que a gente tem que percorrer para o futuro. Então, o desafio para a Previ ele é bem grande. Houve, na última administração, desde 2014, avanços significativos, redução de despesa considerável, que contribui para a redução, por exemplo, da taxa de carregamento dos planos, viabiliza a redução de taxa de carregamento dos planos. E é possível fazer mais. A gente entende que na perna da redução de despesa é possível evoluir, é possível também trabalhar melhor a questão de geração de receitas, contribuir também com o desinvestimento necessário no plano 1, para a gente ter maior liquidez e menor risco, e no Previ Futuro, buscar a maior rentabilidade possível para o associado, para que essa reserva matemática que o associado forma seja suficiente para atender a expectativa dele no momento que ele vai se aposentar. São desafios grandes que a gente pretende contribuir com muita técnica, muita seriedade e ética. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Bom, naturalmente, ficou aqui agora o candidato Marcos Abreu, representando a chapa 5, para fazer a sua apresentação. Valendo. Eu gostaria de saudar todos os presentes aqui e também os que nos ouvirão posteriormente pela internet com a gravação do vídeo. Estamos aqui na chapa 5, nos apresentando como pessoas independentes. Independentes de quê? Independentes das instituições que orbitam o Banco do Brasil, independente dos sindicatos, independente de governos, independente de partidos. Essa independência nossa não significa que somos contra essas instituições, muito pelo contrário. Achamos que todas devem existir e devem cumprir a missão para a qual elas foram criadas. Bom, as pessoas com quem nós conversamos na chapa 5, elas questionam que alternância de poder é essa que existe dentro da nossa instituição? Quais são os controles que existem aqui dentro que quase nos colocam na mesma situação de algumas entidades fechadas de previdência complementar que tiveram que entrar com recursos dos associados para recompor saldos, para recompor déficits. O que aconteceu aqui? Nesse questionamento, muitos de nós chegamos à conclusão que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar criticando. Temos que dar as caras e propor uma alternativa nova. Então, nós estamos falando de renovação. Não renovação de pessoas dentro de grupos, mas renovação de pessoas associadas e que não têm grupos, que o único grupo é o grupo da Previ. Então, quando nós falamos isso, causa espécie. Por quê? Porque essa é uma proposta nova. É uma proposta que nós estamos trazendo para a Previ e que estamos trazendo em nome dos associados. Nós não queremos também criar uma associação da chapa 5, criando um CNPJ para a chapa 5 e chamando o chapa 5 de uma NAB do B. Nada disso. Nós queremos conversar com o associado. E há mecanismos de participação do associado na Previ. O associado pode, sim, fazer, através de assinaturas, propostas que serão debatidas aqui dentro da Previ. E por que não, a exemplo do Congresso Nacional, nós não temos algo semelhante a audiências públicas, que no caso não seriam públicas, mas audiências com os associados, onde eles possam debater as propostas que estão aqui. Para isso, há uma questão muito grande de governança, que é um dos 5 eixos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos gestão de risco, e na gestão de risco a gente também trabalha a questão da transparência. Qual a transparência que nós conseguimos passar para o nosso associado sem comprometer a estratégia da instituição? Uma vez feito o investimento, por que não dizer
onde o investimento foi feito. Ok? Então, é esse o ponto que nós vamos desenvolver. Quais são as propostas novas que nós estamos trazendo aqui pela Chapa 5 e o que nós podemos obter a partir dessa candidatura das duas diretorias e conselhos. Muito bem, obrigado, candidato. Daremos início agora ao segundo bloco, com perguntas que devem ser respondidas em 2 minutos pelos candidatos. Nós vamos sortear primeiro o número e, em seguida, a pergunta ao qual cada candidato responderá. Candidato da chapa 1, Arnaldo Volê, por favor, se posicione no púlpito. Vamos à primeira pergunta. Qual a posição do candidato quanto à alta exposição do Plano 1 em renda variável, 49%, sendo que em torno de 80% dessas aplicações estão concentradas em apenas 10 empresas? Ok? Pode começar? Ok. Sem dúvida, esse é um grande desafio que temos a fazer. A concentração do Plano 1, já pela maturidade dele, o 49%, ele tem que gradativamente ser reduzido. Mas ainda precisamos da renda variável, porque senão não conseguiremos bater esse atuarial de 5%, que talvez seja assunto para outra pergunta. Agora, o grande problema é essa concentração, né? Então, o primeiro trabalho que temos que fazer é trabalhar essa concentração em 10 empresas, né? É pulverizar a carteira. O desafio no nosso mandato, é você fazer com que diminuamos as participações em algumas empresas, reinvestindo em outras diferentes, onde a gente possa trabalhar uma pulverização. Há mecanismos para isso? Há. A Previ, pelo tamanho que ela tem, pelo gigantismo dela, eu costumo dizer que na Previ tudo é grande, tanto problemas quanto soluções. Nós temos... Você não consegue sair de uma posição de forma sem ser bem estruturada. Então, existem mecanismos no mercado financeiro onde você pode trabalhar uma saída leve, ir gradativamente diminuindo essa posição e reinvestindo em outras empresas para manter um balanceamento e reduzindo. Eu dou um exemplo. No passado, apenas uma sugestão, o Bendespar, quando quis reduzir sua posição, ele criou o PIBB, onde ele colocou todas as ações, as participações num fundo, e, na época, o Itaú foi o responsável por fazer a distribuição. Ele diminuiu as participações dele, soltando essas ações ao mercado. Isso é um exemplo que podemos fazer uma Previ participação. Você centralizar, jogar todas essas ações num fundo e fazer um IPO. Podemos fazer o banco tem a maior administradora de gestão de ativos da América Latina, que é a BBDTVM. Isso, um convênio com a BBDTVM, poderia ser feito através desse instrumento. Em resumo, a Previ tem que manter o tamanho que ela tem, o player que ela é no mercado. Só que, com o tempo, a Previ, na nossa visão, tem que ser um grande investidor minoritário. Ela investir em assuntos minoritários. Obrigado. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos ao sorteio da próxima pergunta. Chapa 2, Paula Regina Goto. Qual a posição da candidata quanto a assegurar que não haja conflito de interesse entre as políticas de investimento dos planos Plano 1 e Previ Futuro? Bom, valendo. Hoje já tem uma vedação em relação ao regulamento, por exemplo, que impede de que o plano Previ Futuro adquira as ações dos blocos onde nós temos participação acionária através de blocos de controle no Plano 1.
é até assim uma situação que foi até questionado bastante pelos colegas do Previ Futuro, pela possibilidade de fazê-lo, mas existe esta vedação atualmente. Então, em relação ao conflito de interesse, no que tange, né, a esses planos, existe essa vedação regulamentar, e no que tange a nós gerirmos o plano, né, os dois planos, com certeza aí nós temos que lembrar que tanto a Previ e o Banco do Brasil são instituições bicentenárias e centenárias por conta de fazermos, né, a perpetuação das nossas instituições através da experiência e da renovação. Nós fazemos a renovação levando toda a tradição que nós temos dos mais experientes, dos mais antigos, mas é preciso que a gente faça essa renovação a todo momento, porque daqui a 40 anos, quem é que vai estar gerindo os planos? Vai ser o mercado ou vai ser os participantes do Previ Futuro? E mais na frente, quem é que vai estar gerindo, né, o plano Previ Futuro? Serão as pessoas que virão. Nós temos que aprofundar essa cultura do Banco do Brasil, essa cultura da família do Banco do Brasil, da qual eu já faço parte, né, como citei, como filha de funcionário, que sou, filha, afilhada, sobrinha de funcionários. Nós trazemos essa cultura daqueles que nos ensinam quando chegamos no Banco do Brasil, quando assumimos uma agência do Banco do Brasil. Quem nos passa conhecimento são aqueles que já estão. E nós perpetuamos este conhecimento e repassamos para os demais. Então, com certeza, é o aprofundamento dessa família Banco do Brasil e da Previ que vai permitir com que a gente consiga gerir com qualidade esse plano, tanto quanto vocês, do Plano 1, geriram com muita qualidade o nosso plano até aqui, ao qual eu agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata. Próximo. Candidato Marcos Abreu, da chapa 5. Okay. Num cenário em que a renda fixa será remunerada por juros nominais e reais decrescentes, que dificilmente baterão a meta atuarial da Previ, e tendo em vista a necessidade gradativa de desfazimento de participações acionárias expressa na política de investimentos para gerar liquidez, como auferir rendimentos para assegurar o pagamento de benefícios até 2080? Valendo, candidato. Quando eu cheguei na Previ, após uma seleção, e me deparei com as políticas de investimentos que eram feitas e que há mais de 10 anos se falava na realocação de renda variável para renda fixa, eu fiquei muito impressionado como é que nenhuma medida tinha sido tomada para que as políticas de investimentos fossem totalmente cumpridas. Bom, a solução foi fazer um acompanhamento firme dessas políticas. E mês a mês nós falávamos, escrevíamos e publicávamos no âmbito interno da Previ a evolução das políticas de investimentos. Isso causou um certo constrangimento num ambiente onde não se cobrava tanto as metas. Tendo passado um tempo e tendo feito a liderança de 2 processos de negociação de políticas de investimentos, alguma coisa nós conseguimos evoluir nisso. E, neste ano, a minha grande alegria de ver o Gueitiro fazendo a apresentação do resultado da Previ, tendo incorporado um monte de conceito que nós discutimos, basicamente o tripé retorno, risco e liquidez. Gente, nós já fizemos uma distribuição de superávit que foi resultado de renda variável sem ter vendido renda variável, e sim vendido renda fixa. Questões de liquidez. Tínhamos aí o ativo da Vale que não poderia ser vendido. Começamos uma nova época de superávit, e que eu espero que nós consigamos manter. Há todo um arcabouço teórico, há toda uma intenção dentro da gestão da Previ para que nós mantenhamos
que nós mantenhamos, né, essa tendência de superávit. Conseguindo esse superávit, o que nós precisamos fazer, basicamente, inicialmente, é ajustar a nossa meta atuarial, porque nós não podemos achar que vamos conseguir aplicar recursos, a não ser que seja um risco muito alto, né, para conseguir uma meta atuarial de NPC mais 5. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Naturalmente, Emanuel Schmidt, representando a chapa 4. A Previ possui um patrimônio de cerca de 160 bilhões que são alocados em diversos investimentos no Brasil. Entretanto, o mercado de capitais brasileiro às vezes não oferece a diversificação e a liquidez necessária para novos investimentos. Qualquer realocação mais forte que a Previ precisa fazer, por exemplo, em renda variável, pode desequilibrar o mercado acionário. Qual a sua opinião quanto à estratégia de buscar investimentos no exterior? Vamos remeter nossos recursos para fora? Vamos gerar empregos nos outros países ao invés do Brasil? É isso. Em 3 segundos, candidato. Valendo. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta, inclusive. Bom, primeira coisa, vamos remeter à missão da Previ, né? A missão da Previ é cuidar do patrimônio do associado. Então, qualquer resposta que eu der aqui tem que estar vinculada à missão principal, que é resguardar o patrimônio do associado, a nossa reserva aqui dentro. Então, perfeita a colocação, o mercado brasileiro ele realmente é limitado. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas de TI, a gente tem poucas empresas listadas na Bolsa aqui do Brasil e a gente tem mais de 700 empresas listadas na Bolsa de Nova York. Então, com certeza, o mercado externo gera outras oportunidades que o mercado interno aqui não geraria. É um desafio também fazer aplicação de recursos no mercado externo. O primeiro desafio é porque a regulamentação ela tem que ser cumprida e ela é bem rígida. O segundo desafio é que a gente precisa aplicar em moeda estrangeira. Então, a gente começa a sair do mercado interno em reais, e a gente paga benefícios em reais, e vai para o mercado externo, aplicar em dólar, receber em dólar, para depois transformar isso em real para pagar benefício em real. Então, tem outras questões que precisam ser observadas, como o hedge, quais os instrumentos de segurança que você vai ter para poder fazer isso. A aplicação no mercado externo em si, ela pode ser interessante, ela pode ser usada. Inclusive, a Previ já vem experimentando esse tipo de aplicação. É prudente fazer isso de forma gradual, calma, para a gente não se expor a um risco exagerado, para evitar um prejuízo desnecessário. Então, esses testes que a Previ vem fazendo no mercado externo, eles são testes de oportunidade, acho que de aprendizado também, para que, principalmente no plano Previ Futuro, que ele vai exigir uma rentabilidade maior, a gente consiga ter um leque maior de possibilidades para gerar o benefício que o nosso associado precisa. Então, o associado vai ter que fazer uma gestão sobre a própria carteira, sobre o apetite e risco dele, os perfis de investimento já ajudam isso, e a Previ vai ter que ter o ferramental necessário, a expertise necessária e o histórico necessário para poder abrir esse leque de investimento e poder gerar outras oportunidades de rendimento para o associado também. Obrigado. Ok, obrigado, candidato. Vamos, então, para o próximo bloco. Neste bloco, faremos perguntas enviadas pelos associados previamente por e-mail. Quem inicia respondendo nesse bloco é o candidato Marcos Abreu, da chapa 5. A pergunta foi enviada pelo associado Sérgio Sena, de São Paulo. Houve
ampla divulgação de auditoria do TCU, a qual apontou que os fundos de pensão das estatais deixaram de ganhar 85 bilhões de reais em comparação ao desempenho de fundos públicos. Gostaria que dê o seu entendimento sobre o assunto e a sua posição sobre mudanças no direcionamento dos investimentos. Sérgio, agradeço... Só um segundo. Valendo agora, candidato. Sérgio, agradeço bastante a pergunta. Ela abre uma quantidade muito grande de questões para a nossa reflexão. Um fundo de pensão, como a Previ, ela basicamente tem um compromisso. Que compromisso é? É fazer o pagamento dos benefícios com os quais se responsabilizou e para os quais ela administra um patrimônio. Então, se nós usarmos o tripé risco, retorno e liquidez, porque tem planos que precisam de uma ênfase maior em um dos três, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma carteira que vai estar vocacionada a atender aquela necessidade de retorno, dado um risco e observada a liquidez necessária para que ela cumpra com a sua missão. Se nós temos uma entidade privada e ela tem um retorno maior, nós precisamos analisar o nível de risco que ela está sujeita. E a mesma coisa a Previ. Nós precisamos saber qual é a gestão de risco que nós fazemos para conseguirmos o retorno necessário e termos liquidez quando for o caso. Quando se compara as entidades fechadas de previdência complementar, públicas e privadas, nós temos algumas coisas a evoluir, enquanto vinculadas a uma entidade pública, ao Banco do Brasil, né, que tem uma forte influência, né, da gestão governamental. O que nós temos que fazer? Nós temos que implantar de vez mecanismos que blindem a Previ de investimentos que sejam mais arriscados daquele apetite de risco que a instituição tem. Então, uma gestão profissional, competente, da Previ, que tem toda a condição de fazer isso, é capaz de evitar que não tenhamos, que fiquemos tão prejudicados no retorno, né, e sem que a gente incorra em riscos desnecessários. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos sortear a próxima. Paula Regina Goto, representando a chapa 2. Muito bem, a pergunta formulada pelo Rubens da Fonseca Marques Monteiro, associado do Rio de Janeiro. Tendo-se em vista as evidentes diferenças entre o Plano 1 e o Plano Previ Futuro, tanto no que diz respeito ao perfil dos participantes quanto ao horizonte dos investimentos, qual a sua visão com relação às estratégias de gestão que devem ser implementadas ou aprimoradas para cada um desses planos? Valendo. Bom, em relação ao Plano 1, nós temos um plano bastante maduro. Nós temos hoje cerca de 11 mil funcionários somente na ativa. Destes, mais de metade já tem condição de se aposentar. E no horizonte de 7 anos, nós temos todos em condição de se aposentar. Então, nós precisamos dar liquidez a esse plano. Nós precisamos ter uma política de desinvestimento, sair dos blocos de controle, diversificar também a aplicação em ações e precisamos, doravante, entrar na fase de pagamento de benefícios. Para o Previ Futuro, nós temos um perfil completamente diferente. Estamos na fase de acumulação. E é bastante penoso para o participante do Previ Futuro quando ele entra lá e faz o cálculo do seu benefício na calculadora que o app da Previ disponibilizou, porque hoje nós não conseguimos alguns instrumentos básicos para poder aumentar o nosso saldo de reserva, como, por exemplo, aquela tabela PIP, ela é congelada. Ela foi pensada com a cabeça de Plano 1, ela foi pensada há 20 anos atrás, quando nós tínhamos um modelo de encarreiramento completamente diferente. Nós precisamos, de imediato, revisar a tabela PIP. Isso vai garantir também a contraparte do patrocinador.
e isso faz uma diferença grande lá na frente, porque não adianta a gente conseguir acessar essa tabela no final, porque nós não vamos conseguir fazer saldo de reserva. Também, em relação à taxa de carregamento, é uma taxa considerada bastante onerosa para o plano Previ Futuro. A nossa estratégia também é todos os instrumentos de gestão e de eficiência para que possamos reduzir essa taxa de carregamento ao longo do tempo. Criar os perfis ciclos de vida. Hoje nós temos somente 4 perfis e também nós não podemos fazer a migração parcial entre esses perfis. Isso não satisfaz o nosso plano, nós precisamos mexer na estrutura dele. Não é possível e viável que a gente tenha que fazer 100% de migração. Tempo. Isso está em desacordo com o mercado de capitais. Fazer uma única entrada ou uma única saída, 100%, e ainda ter 12 meses de carência para isso. Então, acreditamos que tudo isso é aliado à educação financeira e previdenciária que pretendemos intensificar, vai lá na frente garantir um benefício de aposentadoria digno a cada um dos participantes do Previ Futuro. Muito obrigado, candidata. Emanuel Schmidt, representando a chapa 4. A pergunta foi enviada pelo associado Carlos Augusto Ferraz Rodrigues de Juiz de Fora. O valor do benefício do participante do Plano Previ Futuro está diretamente vinculado ao volume financeiro do saldo de conta, enquanto o funcionário estiver na ativa, ou seja, quanto maior o saldo de conta, melhor será o seu benefício. As contribuições mensais e obrigatórias do funcionário e do banco, 7% do salário de participação, e as opcionais 2B, 1 a 10% do salário de participação do funcionário do banco e a 2C, exclusiva do funcionário, é que vão definir o saldo de conta e, consequentemente, o valor de seu benefício. O que o candidato à diretoria de planejamento entende que isso pode ser proposto para a melhoria dos benefícios dos participantes do Plano Previ Futuro? Bom, excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade de abordar esse tema também. Bom, no Previ Futuro, o plano tem uma característica diferente mesmo. O beneficiário ali, o participante do Previ Futuro, ele é muito mais responsável pela gestão do próprio recurso. Quer dizer, é um plano que não adianta você chegar no momento da aposentadoria próximo dela e aí você olhar como é que está a sua reserva e ver como é que vai ficar a sua aposentadoria. Nesse momento pode ser tarde demais. Então, eu vou falar primeiro o que foi feito e o que eu acho que pode ser aprimorado. O que foi feito? Primeiro, redução de despesa. Redução de despesa gera possibilidade de redução de taxa de carregamento. Aquilo que você não coloca como taxa de carregamento, que você diminui da taxa de carregamento, gera um maior fundo para o participante, uma maior reserva para o participante. Então, faz aumentar efetivamente a reserva do participante. A despesa já foi diminuída, a taxa de carregamento é bem viável a gente diminuir para já a taxa de carregamento já com base no que foi feito. Olhar a despesa é um olhar constante, a despesa ainda pode ser diminuída com novos sistemas, com eficiência, coisa que a gente vem falando na chapa, alguma coisa que já foi feita e que está sendo aprimorada para ser entregue em breve. A outra parte é a revisão da tabela PIP. Então, essa parcela 2B ela pode ser incrementada. A própria revisão de plano de cargos e o tempo, o horário do funcionário dentro do banco, hoje, ele acabou onerando um pouco o funcionário nesse sentido da tabela 2B, da parcela 2B. A parcela 2B acabou sendo prejudicada na formação da reserva dele e a gente entende que ela pode ser elevada nos percentuais durante a carreira do funcionário. A segunda questão é trabalhar a rentabilidade do plano. Então, o plano Previ Futuro tem um desafio bem grande. Eu falei há pouco sobre investimento no exterior, é uma das possibilidades. O plano Previ Futuro, de uma forma geral, ele tem que ser observado de uma forma diferente do plano Previ 1, para que o participante tenha uma rentabilidade maior, isso contribua para a formação de reserva, e o participante, a gente tem que entregar mais ferramentas para ele, para que ele consiga acompanhar essa formação de reserva, e a formação de reserva atenda a expectativa dele no futuro. Obrigado. Muito bem, obrigado, candidato. Naturalmente, agora,
o candidato Arnaldo Volê, representando a chapa 1. A pergunta foi formulada pelo Udo Elimar Neumann Júnior, de Brasília. Considerando a enorme dependência do Plano 1 com a rentabilidade das ações da Vale, qual é a proposta para reduzir esta dependência, mantendo um nível de rentabilidade compatível com a meta atuarial? Valendo. Bom, a pergunta cai basicamente igual à anterior. Agradeço aí a pergunta, mas é a preocupação de todos nós. A concentração que nós temos em poucas empresas, né? Então, o desinvestimento é fundamental, ele tem que ser realizado. Só que, como já foi dito aqui, com cautela, né, sem afetar o mercado. E também olhando, nós temos uma questão importante. A Previ paga 1 bilhão por mês de benefício. Grande parte desse pagamento é feito com dividendos, juros, aluguéis, a rentabilidade dos ativos. Então, o que nós precisamos fazer e trabalhar é diminuir a participação e reinvestir ainda em ações. Por que em ações de renda variável? Porque enquanto não conseguimos reduzir o atuarial, nós precisamos da rentabilidade do mercado de capitais e de outros ativos para que possamos manter o equilíbrio do plano. Então, diante desse cenário, é necessário que façamos, a diretoria de planejamento, ela tem que oferecer à área de investimento, né, cenários e propostas e propor produtos e instrumentos que possam colaborar na saída do ativo e, ao mesmo tempo, preservar a rentabilidade do plano e dos recursos que vão colaborar para a venda, para a caminhada, para o pagamento dos benefícios, porque os dividendos são importantes. Eu falei numa ferramenta, né, do plano, da ideia de fazer um Previ participações, mas existem outras ferramentas que a gente possa trabalhar a liquidez. Agora, uma coisa é certa, o desafio maior, na nossa visão, e no curto prazo, é a redução do atuarial. E isso temos que fazer o mais rápido possível, senão estaremos sempre trabalhando com os riscos de mercado. O que nós não podemos mais é ver a televisão e falar assim, houve o rompimento da barreira de Mariana, as ações da Vale caíram e eu ficar com medo dos efeitos na Previ. Isso nós temos que eliminar. Tempo extra, ok. Muito obrigado, candidato. Muito bem, vamos então para o quarto e último bloco. Vamos só fazer a troca aqui das perguntas. O último bloco de perguntas, né? Ainda tem o bloco final com as considerações dos candidatos. Agora, neste bloco, temos perguntas gerais, não necessariamente estritamente vinculadas à diretoria de planejamento. São também perguntas formuladas pelos associados. O primeiro respondente será Paula Regina Goto, da chapa 2. Pergunta Aires Hipólito, de Brasília: qual a posição do candidato da candidata, no caso, com relação à reeleição de diretores e conselheiros da Previ? Valendo. Em relação à questão da reeleição, eu acredito que, tal qual em qualquer outro processo eleitoral, as pessoas, né, se feito um bom trabalho, elas têm o direito à reeleição. Isso quem vai decidir é o associado. Acredito que a Previ tem, né, um trabalho bastante sólido. Nós temos, né, pessoas que já fizeram, né, a gestão da Previ ao longo do tempo. A nossa chapa, a chapa 2, por exemplo, ela é apoiada pelo diretor Marcel, que é um diretor, né, que nós elegemos, o movimento elegeu, os associados elegeram, e é uma pessoa que tem contribuído bastante
para os resultados da Previ nos últimos tempos. Foi o diretor, por exemplo, que propôs a implantação do teto de benefícios para altos executivos na Previ. Também, né, foi o diretor que propôs que a gente pudesse resgatar a parte do banco, a parte patronal, que nós contribuímos do Previ Futuro, que já o Previ 1 já podia, o Previ Futuro não podia ainda, e propôs ali que a gente pudesse resgatar a parte patronal no caso de desligamento com o banco. Né? Claro que nós, na nossa chapa, não tem ninguém concorrendo à reeleição, mas nós acreditamos que, né, não temos nada contra também, desde que a pessoa tenha feito um bom trabalho em relação a isso. Ok. Muito bem, vamos à próxima. Responde agora o candidato Emanuel Schmidt, da chapa 4. Novamente uma pergunta vinda de Brasília. Qual será a posição do candidato, após eleito, sobre o acúmulo de benefícios aos dirigentes da entidade? Benefício da Previ, remuneração variável, jetons dos conselhos em empresas participadas e outras regalias como auxílio moradia e carro com motorista. Excelente pergunta, obrigado. E dá a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos que, no período eleitoral tão curto, são difíceis da gente esclarecer para gerar a melhor informação possível para o associado poder decidir. Em primeiro lugar, a chapa, de uma forma geral, é contra qualquer tipo de regalia. Não existe regalia. Regalia é demais. A gente está aqui fazendo um trabalho, é remunerado por ele e precisa dar resultado. Esse é o ponto principal. Não existe remuneração, não existe trabalho sem resultado. O trabalho precisa ser aferido, o resultado precisa ser aferido, precisa ser demonstrado. Diretores hoje não têm carro com motorista. Isso já foi decidido em outubro do ano passado, é questão já liquidada. Jeton também eu não conheço, não vejo jeton. A chapa também é contra a participação, de uma forma geral, em conselhos de empresas. Então, inclusive, a gente acha que a Previ deveria sair dessas participações majoritárias ou relevantes, que geram participação em conselho, para se preocupar mais com a rentabilidade dos fundos e a acumulação de reserva para os associados. Quanto à remuneração variável, não existe mais bônus também, que às vezes as pessoas estão confundindo bônus com remuneração variável. O bônus também foi abolido. Aí tem, finalmente, o salário e a remuneração variável. E aí é importante ressaltar um ponto. O banco, quando faz a cessão de funcionários para a Previ, e esse é um dos alicerces que vem tornando a Previ diferente de outras entidades que vêm tendo problema e com necessidade, inclusive, de aporte dos associados, ele pressupõe que o funcionário que ele cedeu tem a mesma remuneração que o funcionário do banco. Essa equiparação traz uma equiparação de salário, traz uma equiparação de remuneração variável. O importante é que a gente consiga ferir o resultado dado pelo funcionário aqui na Previ para poder gerar uma remuneração variável que efetivamente seja variável, que ela esteja pautada em cima de resultado. Quando vocês vão olhar a questão de despesa, a gente acaba perdendo o foco, discutindo essas questões menores, e acaba não olhando questões maiores que oneram muito mais a despesa da Previ, oneram muito mais a composição de reserva e que poderiam, se alcançadas, gerar um resultado muito melhor para os associados. Obrigado. Obrigado, candidato. Próximo respondente, Arnaldo Voler, representando a chapa 1. A pergunta veio do Adilson Pires Tavares, de Porto Alegre. A minha questão é direcionada à situação financeira da Previ, que, pelas últimas notícias, são de um saudável patrimônio. Esse patrimônio, que é sólido e foi construído com a ajuda de todos os funcionários, como ativos e inativos, poderá o superávit a curto prazo ser dividido entre os aposentados, os que estão na ativa e pensionistas? Valendo. Ok. Obrigado pela pergunta. Adilson, você está me dando a oportunidade. Desculpa, mas eu não sei se a minha resposta vai ao encontro do seu desejo.
A Previ fechou em 2017 com 4 bilhões de déficit na reserva matemática. Claro que, pela posição de hoje, isso já foi até superado, mas como vale o balanço de 17, é a posição que vale, fechou com 4 bilhões de déficit. Então, o primeiro passo é recompor essa reserva matemática. Depois, nós temos que reconstituir ou constituir novamente a reserva de contingência, que seria em torno de 25% da reserva matemática. Isso em números grandes, em grandes números, tem pessoal da Previ que pode me corrigir, deve estar em torno de 30, 31 bilhões de reais. Então, depois da reserva de contingência é que se começa a fazer a reserva especial, que é onde vai abrigar recursos para poder dar superávit, para que possamos pensar na melhoria dos benefícios. Então, é possível melhorar o benefício, mas nós temos que fazer esse trajeto primeiro. Recompor as reservas, tanto a reserva matemática como a reserva financeira, para depois começar a construir a reserva especial e aí sim examinar como podemos fazer isso de forma a melhorar os benefícios ou trazer benefícios associados. Eu vou dizer a você que é uma tarefa difícil, mas alcançável. Agora, não será certamente de hoje para amanhã. Nós vamos ter que construir isso. Vamos lutar. Acho que a Chapa 1 tem condições e tem pessoas capacitadas para atingir esse objetivo, juntamente com os colegas que aqui estão já com o corpo técnico da Previ. Mas chegaremos lá, se for, graças a Deus, e se tivermos, né, condições de fazer a gestão dos ativos. Obrigado. Obrigado, candidato. Finalmente, fechando este bloco, o candidato Marcos Abreu, representando a Chapa 5. A pergunta veio do associado Eduardo Santana, de Natal. Qual o seu entendimento e proposta para a implantação do teto de benefícios na Previ? É a favor ou contra? Acha que é ilegal e imoral? Eduardo. Só um segundinho. Agora sim, candidato, por favor. Eduardo, eu tenho acompanhado esse tema durante muito tempo na Previ. Evidentemente, há um descolamento entre a média das aposentadorias da Previ e a média que algumas pessoas conseguem no final de carreira quando estão contribuindo com altos valores. Olha só, existe um Instituto de Solidariedade que, nesses casos, é aplicado para compor, né, reserva matemática para pagar esse valor alto. Exige um esforço de toda a Previ, não somente do que foi conseguido nos últimos 3 anos para compor a média dessa pessoa. Então, o estabelecimento de um teto é um debate que não depende da diretoria, é um debate que, aprovado na diretoria, sobe para o deliberativo e ainda tem que ser negociado com o patrocinador. Eu e a Chapa 5, né, nós somos favoráveis ao estabelecimento do teto, entendemos que o teto, em torno da antiga RF 01, né, referência 01, é o mais adequado e precisamos trabalhar no convencimento do patrocinador, no convencimento dos diretores, né, todos os diretores eleitos, indicados pelo BB, para que possamos conseguir um caminho para poder fazer com que esse teto seja efetivado. Já tivemos, historicamente, decisões do Conselho Deliberativo da Previ que não foram aceitas pelo patrocinador e hoje temos aí um processo que podemos tentar retomar e que certamente vão pedir para retomar para negociar esse tema com o nosso patrocinador, o Banco do Brasil. E espero ter sucesso nesse empreendimento, porque é o anseio, de fato, do associado
da Previ. Então, obrigado, candidato. Nós encerramos os módulos de perguntas e agora teremos o último módulo para que cada candidato faça suas considerações finais, com 2 minutos para cada um, sem extensão desse tempo, ok? Vamos sortear a ordem em que farão essas palavras finais, cada candidato, começando com o senhor Arnaldo Volê, candidato da chapa 1. Bem, ok, agora. Bem, senhores, mais uma vez queria parabenizar a Previ pela realização desse evento e acho que foi um momento que tivemos todos a oportunidade de ouvir as opiniões e as propostas da chapa, de todas as chapas, e acho que agora está na mão de cada um dos participantes da Previ analisar, olhar o programa de cada chapa, olhar os currículos, olhar a capacitação profissional e a experiência de cada um e decidir pelo voto. Claro que saio daqui com a esperança de que vocês decidam pela chapa 1 mais União, certo? Acho que temos condição, pela experiência de todo o corpo que compõe os 14 elementos que estão dentro da chapa, os 14 colegas, são pessoas que estão comprometidas e estão com interesse de desenvolver um trabalho, trazer uma nova visão de gestão, trazer principalmente para a diretoria de planejamento, a qual eu estou me candidatando. Se eleito, trazemos toda uma filosofia de alocação de ativos que possa, e alocação e desalocação, né, no que diz respeito ao plano 1 e de alocação no que diz respeito ao Previ Futuro. Acho que temos plena condição de colocar a nossa experiência, né, na favor da Previ, porque, como já foi dito aqui, a Previ é nossa. E, ao trabalharmos em benefício dela, estamos trabalhando no nosso próprio benefício, né? Você é favorável a ter regalias? Eu quero ter uma boa aposentadoria. Então, se for possível, a regalia que eu quero é melhorar a aposentadoria minha e de todos. Vamos, se Deus quiser, chegar lá. Um abraço e peço o voto para a chapa 1, mais União. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Vamos sortear o próximo. Emanuel Schmidt, da chapa 4. 2 minutos. Por favor. Bom, eu vou aproveitar esse tempo para falar parte de uma resposta que eu estava preparado, mas a pergunta não veio e eu acho que é um tema importante. Assim, quando a gente fala na diretoria de planejamento, tem algumas atribuições da diretoria que são fundamentais. A gente está falando da política de investimento, é ela que elabora. Então, ela dá um balizador geral de como se aplica o recurso do associado. Excelente. E ela faz também análise de risco. Ela é responsável hoje por toda a análise de risco da Previ, exceto, salvo engano, o risco operacional. O que eu entendo e a gente compreende que pode ser aprimorado? A análise de risco. Às vezes, a gente fica muito preocupado com a rentabilidade. Então, você olha o investimento e fala assim, olha, está dando o dobro da meta atuarial. É uma rentabilidade boa? Não sei. Qual o risco que a gente está correndo? Qual o risco associado? De repente, para aquele risco associado, você teria que ter o triplo da meta atuarial. Ou simplesmente não vale a pena investir. É alto demais. Então, essas metodologias elas precisam ser aprimoradas, porque subsidiam demais a diretoria na decisão sobre a alocação de investimento. E protegem muito o associado quanto ao investimento ruim, que tanto preocupam o associado. Você vê diversas perguntas o tempo todo falando sobre o mesmo tema. Como é que a gente blinda a Previ? Como é que blinda a Previ? Como é que a gente evita um investimento ruim? Evita com a governança. Evita com a análise da DIPLA segregada da outra área que faz a execução da política de investimento. É assim que você blinda. Evita com metodologia. Então, governança, competência, evitam um mau investimento. E a competência ela pode ser direcionada para aprimorar os modelos de risco da Previ. E com o aprimoramento de modelo de risco, a gente vai sofrer muito menos. A gente vai ter a certeza de que o investimento, no geral, está sendo feito dentro de uma métrica de risco muito adequada, ajustada ao retorno que a gente precisa também. Obrigado. Bem, obrigado, candidato. Marcos de Abreu, representando a chapa 5, suas considerações finais em 2 minutos, por favor. Valendo.
Nesse encerramento, eu gostaria de lembrar a todos os presentes, e principalmente os que vão nos acompanhar ainda, assistindo ao vídeo gravado pela internet, que vocês, pela primeira vez, terão condições de eleger uma chapa não vinculada e sem apoio de sindicatos e outras entidades que orbitam o Banco do Brasil e que reúne condições excepcionais de fazer com que a Previ mude de patamar, chegue num novo contexto de excelência. Eu gostaria de ressaltar a experiência do candidato nosso a diretor de administração, o Gerôncio Luna, e gostaria de ressaltar a experiência recente, a atualização das questões relacionadas à diretoria de planejamento, a qual eu concorro. A nossa dupla, cercada de pessoas capazes, é uma dupla cercada de homens e mulheres, aposentados e da ativa, pessoas do Plano 1 e do Plano Previ Futuro, que podem fazer a diferença nesse momento completamente desafiador da nossa Previ. Então, eu convido vocês a lerem as nossas propostas, convido vocês a entrarem no nosso Facebook e lembre-se, chapa 5, futuro se constrói agora. Não vamos esperar o problema aparecer, vamos construir o nosso futuro para que não tenhamos problemas ou minimizemos. Gestão de risco é fundamental, estamos falando de um tripé, retorno, risco e liquidez. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado, candidato. Para encerrar, naturalmente, chapa 2, Paula Regina Goto. Valendo. Eu gostaria de finalizar agradecendo a todos e fazendo um reconhecimento ao Arlindo, primeiro diretor de planejamento da Previ, que foi uma pessoa que fez a diferença na gestão da Previ. E se hoje nós discutimos a ALM, se hoje nós temos gerenciamento de riscos e passivos, né? Se hoje nós temos uma metodologia de algoritmos, hoje muito se fala em algoritmo, é porque nós, lá na década de 90, nós já discutimos isso, iniciamos esse processo através de vários convênios com universidades, com a própria USP. Arlindo, muito obrigada por nos ter iniciado neste processo, primeiro diretor de planejamento da Previ, que também trouxe a discussão sobre a questão da segregação de funções, gerenciamento de ativos e passivos, e uma metodologia bastante avançada, já utilizada, né, em outros países e que nós fazemos protagonismo aqui na Previ. E dizer que me sinto extremamente orgulhosa de fazer parte desta chapa, uma chapa bastante representativa, que tem o apoio da maioria das entidades representativas do funcionalismo do Banco do Brasil, entidades de luta, entidades que nos defendem, os sindicatos, a ANAB, né, pessoas que fazem parte da governança corporativa da ANAB, né, pessoas que fazem parte da governança corporativa de sindicatos, pessoas que fazem parte da governança corporativa de ABBs, de FENABBs, ou seja, né, são pessoas, não são exatamente as entidades, mas são pessoas que fazem parte da governança corporativa dessas entidades e que tiveram nessas entidades a oportunidade de exercerem a função de representação. Porque se a pessoa não foi nem representante de conselho de classe, ela não pode ser candidata a representar 200 mil associados. Então, para isso, eu tenho extremo orgulho de dizer que eu estou aqui e faço parte dessa chapa 2 Previ para os associados. Candidata. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos a presença, a participação de todos. Chegamos ao fim da gravação do Previ Entrevista com os candidatos à diretoria de planejamento. Informamos que o vídeo será publicado no site da Previ nos próximos dias. Lembramos que o período de votação é de 18 a 30 de abril. Baixe o aplicativo para o seu celular e vote pelo app da Previ. Muito obrigado a todos.